Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos ver tudo que envolve o Botafogo nesse mercado da bola, noticiário esportivo em geral, na TV aberta, fechada, internet, rádio e etc. Falou do Fogão, tá aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, plano de R$3, plano de R$5, planos mais caros, claro, mas tem planos para todos os bolsos. E com valores simbólicos de R$3, R$5, que custam menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga um plano mensal de membros aqui do canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, falando de Botafogo toda hora, o tempo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E a nossa reportagem entrou em contato com o dono da SAF do Botafogo, o John Textor. E a gente tem até uma tela aí do John Textor conversando com a nossa reportagem, falando um pouquinho sobre essa questão. Segundo ele, a pressa é nossa, do jornalista. Ele fala, nós temos muito tempo, eu tenho um nível de paciência que não parece ser o mesmo dos jornalistas e talvez dos torcedores. Vou fazer no meu tempo e farei o melhor para tomar a melhor decisão. Então o John Textor aí tentando manter a calma, analisar, enfim, com o scout, tudo do Botafogo, para tomar a melhor decisão para quem vai ser o substituto de Arthur Jorge, mas tem que ser, de fato, uma decisão muito bem pensada, porque não vai ser uma tarefa fácil substituir esse treinador aí que conseguiu conquistar no mesmo ano Brasileiro e Libertadores. Mari, Bruno. Vamos para a tela, então, com os números do André Jardine pelo América do México, né, com 87 jogos oficiais, 64,8% de aproveitamento, conquistando, então, os 3 títulos da Liga Mexicana e também as outras competições, como o Pedro trouxe, né, ele confirma a permanência dele no América do México e o Botafogo segue no trabalho. Vamos dar bom dia também para os nossos comentaristas. Tudo bem, Jailson? Tudo ótimo, bom dia. Tudo certo? Tudo bem. E você? Tranquilo. Breiler Pires? Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson. Bom dia, Bruno. Bom dia, fã de esportes. Feliz ano novo para todos e feliz Fernanda Torres. Hoje é o dia dela. Vocês falaram que a gente comentaria, né? A gente também fala de cinema. Pergunta se ele viu o filme. Ainda estamos aqui? E você não assistiu Ainda Estou Aqui? Tecnicamente eu já assisti. Porque como a minha esposa assistiu e gostou, deu spoiler. Eu sou obrigado a sempre concordar com ela, então considero que já vi e que gostei. Mas você não assistiu, Bruno? Mas eu vou assistir. É que eu tava vendo Mufasa. Ah, entendi. Entendeu? Nessas minhas... Como você tava falando mesmo, que era isso que você tava assistindo. Aproveite o gancho do Globo de Ouro e assista. Demais. Vou assistir. Tudo bem, né, Jailson? Vamos lá, então. Jardine, aliás, o Diogo Campitelli, que é o nosso estagiário, mas acaba de ser promovido. Sim. Afinal de contas, primeiro dia na nova função, apuração. John Textor. Só isso. E aí já trouxe a palavra do Textor falando, tem que aplaudir também o Dioguinho, hein? Não promete que você não pode cumprir. Diogo é o bigodinho, né? O bigodinho. Pô, parabéns, bigode. Porque ele conversou com o Textor e o Textor falou que a pressa é só nossa, Jailson. Concorda? Não. É porque ainda tá naquela questão de final de ano, né? Final de ano que eu digo do Botafogo, ainda tá aquela ressaca porque ganhou tudo e tudo mais. Eu não sei se a pressa é só nossa, não. Não concordo com ele, não. Na resposta do Textor, ele fala assim... Todo mundo já tá se movimentando, assim, início da temporada e tal. O Botafogo tá atrasado até agora. É que ele, na resposta ao Diogo, aqui a ESPN, o Textor diz assim, que parece que a pressa é muito mais da imprensa e dos torcedores, porque na temporada passada, o treinador que ganha tudo, ele chega no meio de uma pré-Libertadores. Não necessariamente foi um treinador que chegou ali na pré-temporada. Eu concordo e discordo. Eu entendo que não é uma regra, que o treinador vai chegar e sempre terá esse resultado. Exatamente. O ideal seria sempre que o planejamento começasse junto com o ano. Tá confiando no sucesso do ano passado, porque o Arthur Jorge chegou e fez o que fez toda a diferença. Mas eu só pegando o gancho para falar do Jardine, eu entendo perfeitamente a negativa do Jardine em relação a vir pro Botafogo. Porque tá numa situação tranquila lá no México, assim que eu digo, fez história, foi o primeiro treinador da história do campeonato mexicano a ser tricampeão, 6 títulos em 18 meses, e o cara ia largar uma situação confortável, uma situação tranquila em relação ao grupo de jogadores, ao fato de já conhecer, já ter o sistema todo lá ajeitado para ele, para vir pro Botafogo e pegar uma bucha, assim, bucha que eu digo de peso.
E é só ter que repetir de responsabilidade. Aí ele não só ganha o campeonato estadual, ele ia ter que começar... Imagina, você ter que substituir o Arthur Jorge, que ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Com um time que vai ser completamente remodelado. Mas vendo o que aconteceu no ano passado, o Textor, nesse sentido, não merece pelo menos um voto de confiança? Claro. Porque eu lembro que ano passado a gente discutia, né? Caramba, tá demorando pra encontrar o substituto do Thiago Nunes. Sim. E acho que, se não me engano, foram 2 meses da saída do Thiago Nunes até a chegada do Arthur Jorge. É que o Fábio Matias, como interino, deu certo. A coisa estava funcionando. Então, nesse sentido, não dá pra confiar que o Textor vai conseguir fazer uma boa escolha? Não, voto de confiança por parte do torcedor botafoguense, o Textor tem. Isso daí tem de sobra. A preocupação é a coisa se estender, porque o Botafogo, ao partir para o nome do André Jardine, já sabia que o ideal é começar a temporada planejando, o técnico participando do processo de contratação, mas o Botafogo tem algo a seu favor e a favor do Textor que conta muito nesse momento. É a estrutura pronta. Então, a estrutura de time está mantida, a estrutura do departamento de futebol do Botafogo não depende necessariamente de ter um treinador, então o Botafogo consegue caminhar com as próprias pernas, é sustentável nesse ponto, não é aquele clube que o treinador chega e manda em tudo. Então, nesse aspecto, o Botafogo está bem assegurado. Agora, eu entendo que o Textor acabou fazendo um erro de cálculo com o Arthur Jorge. Manter o treinador, mesmo precisando inflacionar, subir as cifras de salário, um treinador vencedor e começar a temporada com ele, dá muito menos trabalho do que voltar ao mercado, possivelmente errar, porque pode ser que o treinador que chegue não dê certo como o Arthur Jorge, Bruno não é uma Lage, garantia. E o Textor errou muito em 2023 também, para tentar substituir o Luiz Castro. Então, todo o planejamento seria facilitado com a permanência do Arthur Jorge e acredito que do lado do Textor faltou boa vontade pela permanência do Arthur Jorge. Dito isso, o Botafogo tem um caminho seguro para percorrer. Não entendi por que faltou boa vontade. Não, o Arthur Jorge, ele deixou ali a porta aberta de saída, mas havia uma margem de negociação. E o Textor parece que ficou sentido pela maneira como ele anunciou, como a coisa foi tratada, e ali ele poderia ter tido um pouco mais de jogo de cintura. Mas, dito isso, eu vejo que o Botafogo não precisa realmente apressar e ter cuidado para tentar um nome certeiro como foi o Arthur Jorge. Então, não precisa realmente, como diz o Textor, gerar um ambiente de preocupação, um ambiente de que o Botafogo está ficando para trás. Porque há uma estrutura interna no clube que consegue fazer com que as coisas continuem funcionando antes mesmo da chegada do treinador. Na resposta também ainda do Textor aqui à ESPN, ele finaliza a resposta dele dizendo que o Botafogo ele está num lugar novo e que não é muito familiar, mas que é um lugar em que os treinadores gostariam de estar assumindo, que gostariam de assumir o Botafogo. Sim. Então que ele está muito confiante no que vai acontecer, né, no resultado de tudo isso. Eu já estou um pouco com você também, que eu acho que vai na linha do Jardine. O Botafogo ele está numa posição que ele pode negociar com os grandes. Ele pode olhar e ter um projeto, ele tem mais argumentos. Mas eu não sei se necessariamente todos os treinadores veem como a melhor oportunidade no sentido de... Tem alguns que não querem assumir o fantasma. Quem queria assumir o Corinthians depois do Arthur Elias? É difícil? Depois que ganha tudo no feminino. Quem vai assumir o Flamengo depois de Jorge Jesus? É difícil, né? Então, assim, eu não acho que não é uma posição tão fácil de convencer todos os treinadores. Onde eles estiverem, talvez isso vai pesar também. Concordo contigo. Acho que aí o scout vai ter que trabalhar bem, porque você não vai ter tanta facilidade para tirar um treinador, por exemplo, que estiver em algum clube, tiver uma situação tranquila em seu clube. A situação do Jardine essa. Então, e a gente viu no final do ano o mercado de treinadores, como é que tá o mercado de treinadores aqui no Brasil. Tá um mercado inflacionado. Eu lembrei até que você citou aqui em relação ao Abel Ferreira. Os valores e tudo mais. O mercado de treinador tá inflacionado, sim. Então, o scout do Botafogo vai ter que trabalhar para achar. E a situação o futebol, a forma que o Arthur Jorge montou o Botafogo do ano passado, futebol ofensivo, futebol que encantou ali os torcedores e tudo mais, é um perfil bem particular de você encontrar. Então, eu acredito que o Botafogo, assim, o John Textor tá tranquilo, obviamente, porque o time ainda tá de férias, mas é um ano com muitas competições, justamente por conta do 2024 vitorioso do Botafogo. Sim. Tem Recopa Sul-Americana, tem Supercopa do Brasil já contra o Flamengo.
entendeu? Agora, Mundial. nesses Tem meses Super já, Mundial. né? Então é um calendário que o Botafogo vai disputar muitos títulos. Então por isso que eu falei, beleza, você pode ficar tranquilo, você pode ficar calmo porque você tem um scout, como o Breler falou, você tem toda uma base ali para você trabalhar. Só que o que me preocupa, assim, vendo a situação atual é a equipe perdeu jogadores importantes. Acho que isso é Luiz pior. Henrique e o Almada. Isso é pior. Perde o seu comandante. É. Que o Arthur Jorge deixou desde o início, deixou claro que não, ele foi dando indícios, como ele falou, ele foi dando indícios. A gente falou isso A daqui o gente tempo falou, todo. o Botafogo vai ser o Textor vai ser o último a saber. Ele foi dando indícios, E aí você perde seus dois principais A jogadores. gente lembrou que foi o caso parecido com o do Flamengo, Sim. não só com o Jesus, mas com o Rueda ainda lá atrás, lembra? sim. Que todo mundo já dava que o Rueda sairia, se não me engano, para a seleção do Chile. Foi. E o Flamengo não demorou para reagir. Você perde seus dois jogadores, você perde seu treinador. Se eu não estou enganado, são 11 jogadores que saíram do Botafogo. Então, beleza, Textor tá tranquilo, mas você vai ter que remodelar essa equipe, sim. E um ano com um calendário bem cheio. E nesse sentido, o que é pior? Ter perdido esses 11 jogadores, entre eles o Almada e o Luiz Henrique, possivelmente, ou ter perdido o treinador, Breila? Para mim, o treinador, porque o Arthur Jorge era segurança de estabilidade. E o torcedor do Botafogo hoje confia plenamente na capacidade do departamento de futebol e do scout de achar novos Igor Jesus, novos Almadas, novos Luiz Henrique. Agora, para achar o perfil mas não é fácil, certo... Não é fácil. Não é assim. Porque pra mim, a minha questão é, você pode encontrar outros grandes jogadores, mas o Luiz Henrique não é um jogador jovem, craque de bola, sabe, E ainda tem um encaixe, né? com um encaixe, que foi com a feito. parte financeira, porque querendo ou não, mesmo que você vá atrás desse perfil, não tem sei vários o que é jogadores pior. que o preço é muito alto, cara. Eu acho que, mas nessa, pelo menos, a minha opinião, o Arthur Jorge, a gente falava aqui em relação, até eu lembro que tinha aquela figurinha do Arthur Jorge ali, né? Pra mim, o principal é o Arthur Jorge. Eu entendo, perder os craques, sim, mas você perdeu o Arthur Jorge, pra mim, é um ponto Pensa no Flamengo, principal. quando perdeu o Jesus, os jogadores continuaram. É um ponto principal. Foi difícil, né, reencontrar alguém mas que... eu acho que, enfim... E até Não, é uma boa discussão mesmo. Até porque o Botafogo é um time de poucos protagonistas. Não era ali, o Botafogo do Luiz Henrique, do Almada, era tudo pulverizado muito em tinha o função Savarino. do Arthur Jorge, Sim. do que ele propôs como equipe. Então é difícil achar esse perfil no mercado e um perfil certeiro. Às vezes, por exemplo, o Bruno Lage preenchia todos os requisitos, mas chegou no dia a dia, chegou no futebol brasileiro, não deu certo, não deu liga, não compreendeu a dinâmica por aqui. Então o Botafogo assumiu esse risco de ir ao mercado em vez de sentar com o Arthur Jorge e falar, olha, ok, estamos dispostos a fazer um esforço, estamos dispostos a negociar, e isso, para mim, o erro do Botafogo foi não esticar mais a corda, foi não entender a importância de um cara como o Arthur Jorge. Mas ele não estava afim no projeto. também, né, Breler? Eu acredito, o ponto é, pra mim, quando o cara fica falando, olha, eu vou sair, é porque, pelo contrário, ele queria que o Botafogo valorizasse. O Botafogo entendeu, não, pelas premiações já tá de bom tamanho, a gente não vai além. Agora, é um perfil interessante, alguém com o estilo do Jardine, mostra até uma coerência do Botafogo. Depois do Luiz Castro, o perfil é esse, Bruno Lage, Thiago Nunes, o próprio Arthur Jorge, caras relativamente jovens, que têm muita ambição de carreira e de crescer junto com o Botafogo. E o Jardine se encaixava nisso. Só que para encontrar um cara nesse cenário e que consiga entender a dinâmica do futebol brasileiro como o Arthur Jorge entendeu rapidamente, é difícil, é mais complicado. Então, para mim, pro Botafogo, é muito mais fácil remontar o elenco do que dar mais uma cartada certeira em treinador, como foi o Arthur Jorge. E aí, como é que ele remonta esse elenco sem o treinador? Mas é que aí eu acho que eles vão na base do scout, né? É. Na ideia de... Vai na base que do eles estrutura tá ali entendem de ainda, futebol, né? né? O jeito que o time terminou, e a gente falando aqui sobre os 4 atacantes do Botafogo, enfim, provavelmente vai procurar, né? Vão procurar reforços dessas posições que perderam atletas, mas para manter o esquema ofensivo da equipe, mesmo que não tenha treinador ainda. Provavelmente vai ser o mesmo esquema, 4-2-3-1, 4-2-4, que seja, mas que o time continue jogando de forma ofensiva e substituir os atletas que perderam. Só que nessa daí eu tô com o Breler. Assim, é difícil você substituir craques. A gente está falando de Luiz Henrique e Almada, que foram caras que mudaram o patamar da equipe. Vai ter um trabalho? Vai ter um trabalho. Só que, para mim, o complicado é você achar, de novo,
um treinador, o tiro certeiro no treinador que mantém a forma que a equipe estava jogando, sabe? E ele voltou muitas casas, não é, Jailson, Botafogo? Porque esses últimos times que aqui no Brasil tiveram sucesso, eles conseguiram manter, por diferentes questões, mas eles conseguiram manter os seus elencos e até treinadores. Como foi o Palmeiras, como foi o Flamengo, não manteve o treinador, mas manteve o elenco. O Atlético conseguiu manter elenco. Até o Fortaleza consegue e o Botafogo não conseguiu. O Atlético conseguiu sim também, Mais né? ou menos? Porque perdeu o Savarino, aí aquela base que foi campeã de Diego Costa, Savarino, foi saindo todo mundo. Jair no meio de campo, depois Alan foi negociado, ficou o Hulk, ficou mas o de um grande ano cara. pro outro não foi tão radical quanto foi o caso do Botafogo, né? Acho que em relação à perda assim, de elenco, o Botafogo, pra mim, é o mais radical dos últimos anos que a gente tá vendo. Mas a maioria das saídas previsíveis. Então, Luiz Henrique. As saídas, a reformulação que o Botafogo tá fazendo no elenco de jogadores que, por exemplo, o Marçal, o Tietê, Sim. o próprio O Eduardo. Adrielson, o Eduardo, isso daí ok. Cara, suave. Tá certo, a reformulação que precisava ser Gatito. feita. Porque fica o peso porque o time foi campeão das duas competições mais importantes, assim. Mas a reformulação, ok. A questão é você perder os dois caras pesados. Que aí, no caso, é o Luiz Henrique e o Almada. Só que esses caras já tinham falado também que ficariam 6 meses. E tava na conta e tudo bem. Tudo bem. Acho que pra mim, tudo bem. É isso. Então, pra mim, por isso que eu concordo em relação ao peso do Arthur Jorge. Que essa daí é uma saída que não era esperada. Essa não era esperada. Ficou assim, sendo esperado Depois dos títulos. Mas não era esperado. Era isso que você ia complementar, Breyle? Aí, pra mim, o único gargalo hoje do John Textor, até da gestão dele como um todo, é o comando técnico. A dificuldade de estabilizar alguém no comando. Tudo bem, Luiz Castro foi um caso à parte, porque recebeu uma proposta muito fora da curva, aquela ali era difícil de cobrir. Mas depois houve muitos erros até chegar no Arthur Jorge. O Botafogo sofreu nesse processo, porque quando é campeão, quando a coisa dá certo, se esquece do que o Botafogo passou para chegar até esse momento. Mas o Textor pecou muito nessas escolhas, até mesmo no respaldo que deu aos treinadores. E o Arthur Jorge, parecia que ali, olha, com o Arthur Jorge, o Botafogo tem condição de estabelecer algo parecido com o que o Palmeiras fez com o Abel Ferreira. O treinador certo na hora certa, campeão, competente e que tem a identidade do projeto. E quando isso não acontece, ainda fica essa questão. Como o Textor, nesse projeto de investimento, pode encontrar um cara para fazer um trabalho longevo como tem o Palmeiras com o Abel Ferreira? Ações de vocês. Estamos de volta, então, para todo o Brasil na TV e também no YouTube, no UOL Sport, nas redes sociais, em todos os lugares. E a gente vai falar agora sobre o Botafogo. Aliás, tem uma enquete aí para vocês votarem que pergunta quem começou 2025 melhor. Tem Palmeiras, tem Cruzeiro, tem São Paulo, times que contrataram neste início de ano ou outro time. No Botafogo, o cenário é diferente. Apesar de ter terminado tão bem em 2024, com 2 títulos tão relevantes, vem perdendo muita gente. Perdeu o técnico Arthur Jorge e agora tem a missão de encontrar um novo técnico. André Jardine foi o preferido, mas ele recusou. Preferiu continuar no América do México. Ele que é rei por lá, busca o tetracampeonato nacional. Inclusive, o time mexicano já anunciou a permanência dele. O PVC, uma proposta, né, de um projeto tentador como é o Botafogo, mas o Jardine tem uma posição muito confortável no México hoje. Como que foi essa negociação e por que o Jardine resolveu permanecer lá no México? Bom, a gente conseguiu contar bem essa história na semana passada, né, Luísa? A gente tratou bem de toda a história desde o princípio, desde que o Botafogo cogitou o Jardine, depois o Hernan e o Bruno Andrade trouxeram a informação de que tinha proposta. Depois eu consegui conversar com o Textor disse que tinha feito a entrevista com o Jardine e disse que gostou muito da entrevista com o Jardine, mas que ia fazer outras entrevistas, ou seja, ia seguir o processo. E depois, no sábado, o Jardine disse claramente que não aceitava a proposta do Botafogo. O Jardine estava em Cancún, no México, e antes de embarcar para a cidade do México, onde desceu de avião na madrugada de sábado para domingo, ainda antes de embarcar, o Jardine telefonou para o Botafogo e telefonou para o América e disse para os 2 clubes: eu vou ficar no América. Tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, o futuro de carreira do Jardine. O Jardine quer voltar para o Brasil uma hora, mas não é agora.
Segundo, ele quer fazer uma carreira internacional, seja a seleção brasileira, e eu sempre faço questão de frisar, o Jardine foi campeão olímpico contra a Espanha, que era dirigida pelo Luis de la Fuente, e o Luis de la Fuente hoje é o técnico da seleção espanhola principal, campeão da Eurocopa. Então não foi pouca coisa que o Jardine conseguiu. Ele quer voltar para dirigir um clube brasileiro grande, ou a seleção brasileira, ou ir para a Espanha. E no México ele está mais perto da Espanha do que no Brasil. Não é porque o futebol brasileiro não seja considerado, é porque o futebol brasileiro tem uma questão de salário que importa para quando você vai contratar. Por exemplo, o Abel foi sondado pelo Sporting, mas o Sporting não podia pagar 3 vezes o que ele paga para um técnico. Então tem um aspecto salarial também, não é só pela insignificância da Liga Brasileira, não se trata só disso, ou não se trata disso. E o Jardine foi muito honesto o tempo inteiro com tudo. Ele, desde o início, gostou muito da proposta do Botafogo e sabia que ia ter perda. Ou ele perderia por recusar o Botafogo, ou ele perderia por sair do América. Só que para a carreira do Jardine, é como você está num jogo de dados e você está na frente disparado e você joga um dado e pega uma carta e a carta te diz, volte 20 casas. O Botafogo não significa isso, mas pode significar. Porque a gente não sabe qual vai ser o Botafogo e o Jardine sabe qual é o América. Ele sabe que ele tem segurança no emprego, ele sabe que ele tem um time capaz de ganhar o tetracampeonato, ele sabe que ele tem uma projeção capaz de levar para o futebol espanhol. Então, pesando tudo, estava muito apertado, ele preferiu o América. Hernan, dá para compreender, né? Tô vendo você balançando a cabeça ali e é por aí, né? Porque dá para compreender a escolha dele num lugar em que ele está muito bem, que ele ainda pode conquistar mais coisas, num projeto que é vencedor, que também tem muito dinheiro lá. O América é um clube gigante do México e ele pode ter outra motivação de carreira nesse momento. Foi uma escolha muito difícil, né? Assim, pessoas próximas ao Jardine conversavam muito com ele e falavam sobre uma oportunidade muito grande que seria o Botafogo, a disputa do Mundial de Clubes, a Libertadores, defender o título brasileiro. E ele chegaria aqui no Brasil com um status que ele nunca teve, né? Porque ele foi técnico do São Paulo, foi muito mal, né? O São Paulo foi eliminado numa pré-Libertadores e ele logo em seguida foi demitido. Então, assim, quando o Jardine vai embora do futebol brasileiro, ele vai embora por baixo. E aí ele conquista tudo. Então ele chegaria grandão no Botafogo. Então, assim, isso era muito sedutor. Né? As disputas, o Botafogo, o Textor, enfim, tudo que envolve hoje o Botafogo, tudo que representa o Botafogo pro cenário do futebol nacional, foi muito sedutor. Mas pesou muito a questão do status dele hoje lá no México. Ele tem status de ídolo, né? Conquistou 3 campeonatos seguidos lá, conquistou 5 títulos, e ele hoje é considerado um técnico que é idolatrado, um dos melhores técnicos da história do América, que é um clube gigantesco lá do México. Então, assim, a segurança. É a mesma coisa assim, vamos comparar, ele é uma espécie de Abel Ferreira do México. Ele chegou desconhecido, fez um grande trabalho e conquistou. Então hoje é a mesma coisa do Abel receber uma proposta, balançar e ficar na dúvida e ficar no Palmeiras porque o Palmeiras tem estabilidade. Então foi isso que pegou muito pro Jardine ter ficado, né, PVC? Deixa eu só fazer uma observação por causa da ordem cronológica aqui. Eu não acho que ele saiu do Brasil em baixa. Ele saiu do São Paulo em baixa e, na verdade, não por culpa dele. Por culpa de um projeto do São Paulo. O São Paulo demitiu o Diego Aguirre na reta de chegada do campeonato de 2020, de 2018, colocou o Jardine ficou 17 jogos e foi demitido porque não classificou na Libertadores contra o Tajeres. E aí foi demitido. Perfeito. Só que não era uma culpa exclusiva do Jardine. Não estou passando pano para o Jardine. Estou lembrando a situação do São Paulo. Sim. O São Paulo demitiu e o Raí disse que foi um erro ter demitido o Diego Aguirre. E o Jardine entrou no lugar do Diego Aguirre e não sustentou e foi demitido. Depois disso, ele foi campeão olímpico. E depois disso, ele foi assistente do Tite na seleção brasileira. Ele era técnico do Sub-20 da seleção brasileira e parte da comissão técnica do Tite.
Então ele estava numa situação estável quando chegou o convite do Atlético São Luís. Ele foi para o Atlético São Luís, que é subsidiário do Atlético de Madrid, fez um grande trabalho no Atlético São Luís e foi para a América do México. Só quis dizer isso aqui, Hernan, porque às vezes parece que ele saiu daqui porque ele não tinha mercado. Não, ele tinha um caminho aqui também. Ele teve uma proposta e foi para o México e fez muito sucesso no México. E agora ele vai voltar para o Brasil, mas na hora que for mais conveniente para ele e não para o clube que queira contratá-lo, como o Botafogo. Boa. Isso diz um pouco também sobre o futebol brasileiro, né? Como a gente trata os técnicos, sobre essa ciranda aqui que prejudica todo o amadurecimento dos técnicos, né? Que às vezes um técnico muito promissor não consegue ter um ambiente favorável que permita com que ele desenvolva um bom trabalho. Agora, falando ainda sobre o futuro do Botafogo, sobre quem vai estar à beira do campo, agora o John Textor tem que aí voltar a algumas casas, recalcular a rota e pensar novamente quem que ele vai tentar trazer, né? O plano A era, de fato, o André Jardine, a conversa havia sido boa, a gente já trouxe aqui no De Primeira também, e agora ele precisa partir para um novo alvo. Será que pode ter um revival aí com Luiz Castro, que é o nome mais badalado dessa janela? PVC e André Hernan, quem quiser começar por aí. Deixa eu só voltar, porque eu trouxe a história do Luiz Castro para a pauta pelo seguinte. Ontem eu fui procurar com algumas pessoas que convivem com o Luiz Castro o que podia ser a ideia dele. Porque o Luiz Castro, quando disse para mim que ia fazer outras entrevistas, não disse quem seria. E o noticiário especulou com o Roger Machado, o agente do Roger já disse que ele não foi procurado, e eu diria, com 95% de chance de acertar, o Roger não vai sair do Internacional. E na sequência, se teve especulação sobre o Tite, mas o Tite ganha muito mais do que o Arthur Jorge ganhava, então não é o perfil do Botafogo o Tite. Não seria a grande repercussão que o Textor também gostaria. E aí eu ouvi de uma pessoa que trabalhou com o Textor por um bom tempo, não trabalha mais, que ele prioriza técnicos de língua inglesa, que saibam falar inglês, e que nesse momento talvez ele fosse de volta para o Luiz Castro. Tem um impeditivo aqui. O Botafogo ainda deve dinheiro para o Luiz Castro, da passagem dele, que foi até o meio de 2023. Tá. Aí eu conversei com o Luiz Castro. O Luiz Castro me disse, se você fosse convidado, ou se você for convidado, você aceitaria voltar ao Botafogo? O Luiz Castro disse o seguinte: neste momento, penso nas minhas comunicações e palestras, nas visitas de trabalho, participações em eventos e no lado mais lúdico da vida. Não penso em mais nada, amigo. Então, ele não está pensando em trabalhar. A gente sabe que tem um impeditivo do Luiz Castro também, que ele não diz, mas que ele quer ficar livre até março, porque assim ele recebe mais 3 salários do Al Nassr, e a partir daí ele pode rescindir com o Al Nassr. Se ele ficar sem trabalhar até junho, ele recebe dinheiro do Al Nassr integral. Se ele ficar até março, ele recebe até março o dinheiro do Al Nassr e abre mão de 3 salários. E tudo bem. Mas ele não quer abrir mão do salário até março. Então é improvável que seja o Luiz Castro. Mas muita gente que conhece a cabeça do Textor acha que, nesse momento, a cabeça dele se inclina para o Castro. Será que pode pintar, Hernan? É uma possibilidade, até porque ele conhece o clube, né? É um momento, é uma reconstrução. O que eu tinha escutado de uma pessoa próxima do Textor é que o Jardine era o nome perfeito. Um treinador já com experiência, com bagagem, mas que chegaria no futebol brasileiro com fome, né? Querendo mostrar trabalho. Então, assim, é nesse perfil Jardine que o Textor procura ou vai procurar esse novo treinador. E o Castro, evidentemente, se encaixa muito bem nesse perfil, além de ter um conhecimento do que é o ambiente Botafogo, né? Ele pegou o Botafogo na baixa e deixou o Botafogo
primeiro colocado no brasileiro. Então ele sabe muito bem esse universo Botafogo, como é o modelo de trabalho. Mas essa questão financeira pega muito, porque o valor que ele tem para receber, 7 milhões de euros até março. Né? Então, assim, é muito dinheiro que ele deixa para trás. É praticamente mais de um ano de contrato se ele fosse fechar com o Botafogo. Então, assim, por isso que ele está tão tranquilo, pensando em palestras, pensando no lado mais lúdico da vida. Né? Até eu pensaria também, com 7 milhas de euros no bolso, ia estar... Mas o PVC tá assim, tranquilo. Ele trabalha pro hobby, sabe, Hernan? Você trabalha na praia, o PVC é só hobby. O dinheiro eu já tenho, pá. E aí é Não é difícil problema, imaginar, é né? solução. É difícil imaginar um técnico aqui no Brasil, né, que se encaixe nesse perfil. Então, por isso, olha-se muito para o mercado estrangeiro em relação ao próximo técnico do Botafogo. Eu não consigo imaginar fazendo oferta para o Tite, fazendo oferta ou para Renato Gaúcho, não consigo ver, porque o perfil do Botafogo para o próximo treinador é exatamente um novo Arthur Jorge, um Jardine ou propriamente o Luiz Castro. E são muitas coisas para pensar nesse momento, porque tem a troca do técnico, mas também tem muitos jogadores saindo. São 11 jogadores deixando o Botafogo. 2 deles são protagonistas, foram muito importantes nessa temporada, o Almada e o Luiz Henrique, mas outros também tiveram uma participação relevante. PVC, você conhece bem a cabeça de John Textor. Ele está preocupado? Ele anda dizendo que está tranquilo. Ou é para ficar preocupado esse momento, essa reformulação toda? Já estamos aí no dia 6 de janeiro. Ou o Botafogo é bem estruturado, está tudo bem, vem com esses títulos recentes, dá para levar a temporada com um pouco mais de tranquilidade, apesar de todas essas mudanças? Ele estava tenso sábado, não sei se você viu pela televisão, ele estava em Lyon, assistindo a Lyon e Montpellier, e ele estava assim. Mas eu acho que era por causa do frio. Tava frio, Lyon. Tava bem frio, Lyon. Ele tava bem tenso, Lyon. Certo. Mas ele era assim. Não é uma apuração, é uma percepção, né, PVC? Ele tava assim, ó. E aí o Lyon só fez o gol aos 50 do segundo tempo, que fez ele ficar mais assim, ó. No final do jogo. Você tá tipo as atrizes que perderam o Globo de Ouro para Fernanda Torres, viu? O PVC é a cara de todas as atrizes que perderam. Tô todo feliz. O corpo fala, né? Agora, a questão é isso que eu estou dizendo. É muito difícil você olhar. Veja, esse mercado de técnicos não é que ele mudou. Ele mudou no Brasil. Porque no Brasil, com o time grande perdia um técnico e contratava o técnico que tinha sido demitido no outro clube. Então você tinha uma roda viva de Joel Santana, Antônio Lopes, Oswaldo de Oliveira, Vanderlei Luxemburgo, e assim por diante. Hoje, o que está acontecendo é uma roda viva no mercado internacional. Só que no mundo, isso muda menos do que no Brasil. O que ajuda muito o mundo. Quando você percebe que o Milan demitiu o Paulo Fonseca e contratou o Sérgio Conceição, você entende que tem o mesmo tipo de empresário agindo no mesmo clube. Você tira um português e coloca um português. Quando você percebe que, bom, na Alemanha, no Barcelona não, porque entrou o Hansi Flick no lugar do Xavi. O Xavi, por exemplo, é uma hipótese para o Botafogo. O técnico pode ligar para o Xavi, só que o Xavi ganha quanto? 10 milhões de euros por ano? Ele não vai pagar isso. Mas o Xavi é uma alternativa, porque os técnicos estão mudando em circuito internacional. É por isso que o Vitor Pereira sai da Arábia Saudita e vai para o Wolverhampton. Porque os empresários estão colocando nos mesmos lugares. A rede de agentes está trabalhando nos mesmos lugares. Mas onde é que está esse técnico que serve para cá? Por exemplo, quando a gente ficou com a clareza, e a gente deu aqui informação certeira, de que o Abel Ferreira pode ir para o esporte. Não pode. Porque o Abel Ferreira ganha 3 vezes mais o salário do que ganhava o técnico Rubem Amorim, que foi o Manchester United. O Abel ganha aqui 6 milhões e o Rubem Amorim está ganhando 7 milhões e 700
no Manchester United, de euros. Então não vai. O Sporting paga 2 milhões de euros. E o Sporting telefonou para o Abel e perguntou para o Abel: escuta, vem cá, vou ter que demitir mesmo o João Pereira, você vem? Não, cara, não tem hipótese. Teve um jornal que publicou que o Abel já tinha decidido que ia diminuir salário. O Abel foi consultado e disse: não, cara, não tem como. Ele não falou desse jeito, evidentemente, né? Mas, cara, ele ganha quase 3 vezes mais do que o Sporting paga. Então, o que acontece com isso? Tem mercado para técnicos que estão no Brasil e em outro lugar do mundo? Tem, onde não se paga o que se paga aqui. Está se pagando bem. Aí você vai tentar contratar um cara desse nível. Beleza, o Xavi é uma hipótese. O Xavi ganha 3 vezes mais do que se paga aqui. Aí não tem como. Então, é por isso que fica difícil. Mas o Textor está olhando para o planeta. E se bobear, vai no Cláudio Caçapa. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair, não se esqueça de dar aquela moral pro canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, valores maiores, mas com esses valores baixinhos já. Se apertar o seu bolso, o valor maior, o valor baixinho, 3, 5 reais, que é menos que uma coxinha, um salgado na rua, ajuda bastante já o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, softwares caros, planos de streamings que a gente usa para fazer esse serviço de qualidade para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o fogão. Dito isso, muito obrigado pela audiência, por estar comigo até aqui, até agora, nesse vídeo longo, tá? Valeu mesmo pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.